Pastora Simone, vem aqui. Pastora Simone, eu pedi para ela estar falando algo da parte do Senhor nessa manhã. É momento de ceia e o que ela vai falar é propício para esse momento. Amém? A palavra do Senhor, ela é lançada. Eu sei que no nosso meio tem várias pessoas com vários entendimentos, mas o Espírito Santo de Deus nesse momento, e ele vem sobre as nossas vidas, e ele tem algo específico para cada um de nós, sabe? Algo para nós, porque muitas vezes a palavra vem e nós achamos que é para aquele que não veio, para quem ficou. Não, a palavra está saindo daqui. Então e você está ouvindo, então ela é direcionada para nós, e que venha o entendimento da parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto eu oro por ela, você que não ofertou, que não dizimou e quer fazer isso, traga seu dízimo e a sua oferta até a frente, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós, Senhor, somos muito dependentes de Ti, Senhor, e precisamos ouvir a Sua palavra, precisamos da Sua instrução para as nossas vidas, Senhor. Pai, da Sua direção para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, através da Sua santa e bendita palavra, Senhor, porque somente, Senhor, somente o Seu nome, Senhor, sim, é louvado neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a vida da pastora Simone, guarda a vida dela, dá sabedoria e entendimento, Senhor, para receber de Ti e transmitir para nós, conforme o Seu querer e a Sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu estava falando para o pastor Daniel que nós tivemos uma aula, nós estamos ministrando um curso que é da Universidade da Família, um curso assim muito abençoado, e o Senhor tem falado conosco muitas coisas, e em todas as aulas o Senhor tem falado de uma maneira diferente. E na última aula nós refletimos sobre o perdão. E foi assim um mover do Espírito maravilhoso. O Senhor se moveu no nosso meio de um jeito assim maravilhoso. Nós só conseguiremos entender sobre o perdão se for entendido no Espírito. Se descer para o coração. Isso não é papel meu, é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz muito claro, ele traz luz ao entendimento das coisas. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz entender, não é na mente, no mundo das ideias. Porque amanhã a gente dorme, esquece, não, mas ele faz descer ao coração, no Espírito. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, ele entende, ele discerne as coisas do Espírito. Aquele que não é espiritual, ele não consegue entender porque parece loucura. A Bíblia é muito linda nesse sentido, parece loucura. Aquele que não entende no Espírito, as coisas que o Senhor fala vai parecer loucura. Mas quando desce, sabe, quando desentala, eu vou usar esse termo, quando cai a ficha, espiritualmente falando, é um clique espiritual, os seus olhos se abrem e você consegue entender as verdades, só se essas verdades forem movidas pelo Espírito. Vocês então estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, aquele que ouve, é necessário que se esvazie da religiosidade, né? Porque na verdade Jesus, a religião em si significa religare, é ligar-nos novamente de volta a Deus. Então isso é a religião. Religião não é a placa, igreja tal, igreja
B, C, D não é isso. Mas a religião, na verdade, ela é baseada, o religar, é ligar-se a Deus. E essa ligação, ela é baseada no amor. Mas não é no amor que nós temos para com o outro. Você fala, ué, não. Primeiro momento é o amor que Deus, em primeiro lugar, teve para com as nossas vidas. Quando nós recebemos esse amor, quando nós nos rendemos a esse amor, as coisas fluem. E eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas vocês não têm amor suficiente para dar a Deus, para dar ao próximo, se esse amor não vier de Deus. Deus, Ele derrama amor sobre o seu coração para você poder amá-lo. Olha que coisa louca, tudo é dele, até o amor. Quer dizer, ninguém é bom o suficiente para amar. Vocês entendem? As pessoas, elas se enganam, achando que é mérito próprio eu amar. Eu sei amar, por isso que a gente não consegue amar quem persegue. Porque a gente está amando com as nossas forças, achando que é amor, né? Porque não é amor. É só um sentimento de bondade, de aceitação, enquanto o outro não me faz mal. Porque se o outro me fizer mal, eu não estou falando para ninguém. É que alguém me disse isso hoje, mas eu não estou falando para ninguém, ok? Mas quando alguém me faz mal, eu bloqueio. Então, o que acontece? Não estou atacando ninguém, amém? Mas é porque é palavra. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que falar, né? Porque cristão não bloqueia ninguém. Né? Cristão não bloqueia ninguém, não tira, não deixa de ser amigo. Né? Aquelas coisas. Porque cristão que ama. Agora, se você trazer um afeto com a sua força, tudo bem. Você vai ficar amigo enquanto o outro não pisar na bola. Né? Porque depois que o outro pisar na bola, você não ama mais. Então, a gente só vai conseguir amar de verdade se o amor de Deus estiver em nosso coração. Porque aí a gente vai pegar os nossos óculos, nós vamos tirar e nós vamos pegar os óculos do Senhor e enxergar como Deus vê. Porque ninguém agride se ele não foi agredido. Você não pode esperar bondade de alguém que está nas trevas. Não espere, irmão. É natural a pessoa ser grosseiro. É natural. Porque ela dá aquilo que ela tem. Nós temos que... Falei que é pelo Espírito isso. É natural. A pessoa, ela sempre vai dar. Ela pode aparentemente fazer um esforço de suportar. Mas se você começar a conviver com ela, ou a morar no mesmo lar, você vai saber o que está dentro do coração. Porque isso vai se manifestar. Porque ninguém dá, é lei espiritual. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá. Só que o Espírito Santo é lindo. E a palavra ela é uma semente. Que ela tem todos os recursos. A palavra ela tem todos os nutrientes. Ela tem todas as características para você conseguir suportar, amar, se envolver, se doar. Porque aquele que serve, o verdadeiro servir, só é aquele que vem do Espírito. Porque senão você serve só até um tempo. Porque você pode estar inconscientemente esperando alguma coisa em troca. Talvez até o afeto. Porque eu amo, porque o outro precisa do amor do outro. Eu dou porque eu preciso. Agora, o dar sem querer nada em troca, a gente até fala que a gente não quer nada em troca. Mas vai passar pela experiência para ver se realmente quando o outro te fere, se você consegue amar na mesma medida que Cristo ama. A gente não suporta o outro se não for através do amor de Deus. Eu vou repetir. A gente não suporta o outro. Tem gente que não suporta nem a si mesmo, né? Fala, ai meu Deus, me liberta, tira eu de mim, que eu não estou me aguentando. As TPM da vida sabe aí, né? E os homens também tem um aí que eu vou inventar uma sigla para eles. E o que acontece, irmãos? Eu quero refletir sobre isso com vocês. Por quê? Porque essa mesa aqui, ela está posta, é um pão normal, que eu posso até pegar e comer um pedaço, uma uva. Não tem significado nenhum se não descer no Espírito. Não tem significado nenhum. Porque isso aqui significa comunhão, isso aqui significa partir do pão. Isso aqui significa quando eu pego esse pão, eu mordo,
Eu mastigo. Por que eu tenho que mastigar antes de engolir? Ninguém vai engolir um pão inteiro. Eu mastigo, isso já está representando que o corpo de Cristo foi macerado, foi moído pelas nossas transgressões. Então eu tenho que o mastigar é se identificar com Cristo. Vou repetir. O mastigar é se identificar com Cristo. Quando eu mastigo, eu estou dizendo, assim como Cristo sofreu, então eu estou assimilando e eu estou entendendo, e eu vou recebendo esse amor, que é o amor do sacrifício. E sacrifício de cruz. A Bíblia diz que Deus, por amor, Ele enviou o seu Filho, que disse sim. Mas o seu Filho, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, da glória. Ele se esvaziou e se tornou servo. E padeceu e foi até o fim. Ele decidiu amar. Ele decidiu se entregar. Ele não desceu no mesmo nível dos ignorantes, daqueles que não eram espirituais. Ele não desceu com a mesma moeda, dando a mesma moeda para o outro. Não, Jesus ele sabia tanto quem ele era, que ele lavou os pés dos discípulos. Não era um lavar dos pés, não era um ser submisso que ia desvalorizar a sua personalidade. Entenderam o que eu disse? Jesus ele sabia tanto quem ele era, que aquilo era natural, não é que ele, olha, escuta que eu estou lavando, vocês estão vendo, aprendam comigo. Mas não era isso, é a intenção do coração. Aquilo não fez ele menor, aquilo não fez ele pequeno diante dos outros. Pelo contrário, porque a intenção não era se mostrar, mas a intenção era mostrar que o esvaziar começa por aí. Que é o abrir mão do seu conforto, do céu, da glória, da trindade. Eles eram Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que na cruz diz isso, irmãos. Senhor, por que o Senhor me desamparou? Todos os discípulos dormindo. Porque ninguém tinha condições e estruturas espirituais para estar com ele naquele momento. Porque todo o pecado, ele estava se identificando, ele estava se colocando no lugar do pecador. E aí ele falava, por que o Senhor me desamparou? Aí ele falou, que não se faça segundo a minha vontade, mas a sua. E o que ele queria dizer com isso, irmãos? Por que o Senhor me desamparou? Neste momento, a Trindade, o Pai e o Espírito Santo de Deus, que também é uma pessoa, que a gente não considera que a gente tem o próprio Deus dentro da gente, a gente não deixa esse Deus fluir, que é o Espírito Santo. Ele estava dizendo o quê? Nesse momento, porque o Senhor me desamparou, estava mostrando o quê? Que naquele momento a Trindade... Já pensou você ser grudado? Daqui a pouco a Trindade ela estava separada. Deus ele não podia ter contato com o pecado. Mas não é porque o Senhor não amava o seu Filho amado. Não, porque o Senhor se autodestruiria. Porque o Senhor é santo, ele não tem contato. Ele ama o pecador. Mas as práticas do pecado, ele odeia. Ele não suporta pecado. Deus ele não pode ter contato com o pecado porque ele é santo. Ele não pode na verdade ele se autodestruiria, ele não pode negar-se a si mesmo, porque isso é a essência dele, é um atributo, a santidade é um atributo, é algo peculiar de Deus. Assim como o amor também é algo peculiar, é algo característico, está no DNA, vamos para nós entender na nossa linhagem humana, né? Para vocês entenderem, é a característica dele, por isso que ele é Deus. Senão ele não seria Deus. E ele sabe quem ele é. Ele tem muitos atributos. E um dos atributos maravilhosos que ele tem atributos naturais e ele tem atributos morais. Então o que acontece? Que a santidade é um atributo moral. E aí, mas só que o que acontece? Só que tem que é maravilhoso, que é a misericórdia. Só que ao mesmo tempo é santo. É um equilíbrio maravilhoso na Trindade, na santidade de Deus, em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente entende que Deus se corrompe porque a gente se corrompe. A gente não declara isso, mas a gente acha que Deus não pode fazer. A gente acha que Deus não ama o suficiente. A gente não entende que o amor dele é um amor equilibrado. É um amor genuíno. Não é um amor, porque tem muitas pessoas que entendem o conceito errado de amor. O amor, ele precisa colocar limites.
Às vezes o outro vai entender que você não ama. Mas aí, a sua intenção, se for amar, você coloca limites, você sabe até onde você vai, até onde o outro vai. E aí, quem não coloca limites, sofre, padece, se cansa, não respeita o outro, porque também não sabe se respeitar. Então, é muita coisa nisso. Olha, é um bom caldo para a gente conversar aqui, não é não? É um bom caldo. E eu vou dizer uma coisa, a misericórdia do Senhor é um atributo maravilhoso. Ela caminha junto com o amor e respeita a santidade. Ela caminha junto, mas ela... É só Deus para fazer isso, porque eu não consigo entender isso. Vocês conseguem entender? Só no Espírito. Porque ele vai até o pecador através de Jesus, né? Lógico. É onde entra o amor. Jesus precisava se colocar no meio para ele ir até o pecador. Não é lindo isso? Ele vai até o pecador sem se contaminar com o pecado desse pecador. E ele consegue amar o pecador através de Jesus. Por isso que a gente precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus para quê? Porque Jesus, ele é o suficiente para nos levar até o Pai de volta, para restabelecer, para restaurar a aliança. Aliança é lindo, né? A palavra aliança é algo muito forte. E toda a aliança, ela tem um sinal. A nossa aliança de cristão pode ser o batismo, pode ser a ceia. É um sinal. Aliança, e eu tenho que falar isso, aliança, o sinal da aliança do casamento é o sexo. E tem gente querendo experimentar da aliança sem entrar em comunhão, sem entrar na aliança. Primeiro faz a aliança, depois participa das experiências da aliança, e o sinal dessa aliança, a coroação do casamento é o sexo. O que Satanás inverte? É só capricho de Deus. Não pode ficar fazendo trique-trique antes de casar. Por quê? Se eu amo ele, ele me ama, qual o problema? Eu não aguento. Porque não entende o que é aliança, porque não quer se render, porque não quer ser submisso, não quer respeitar a autoridade que é Deus. Quer Deus como Salvador, mas não como Senhor, como o Pai que ama. Isso é sinal de filhos adolescentes. Filhos adolescentes, o que eles fazem? Eles burlam regras. Eles batem de frente com a autoridade. Qualquer autoridade. Pastor, leis de trânsito, pais terrenos, mães. Tudo quanto é autoridade. Esposo, que é uma autoridade no lar. É um cargo que Deus deu para esse marido ocupar. Toda e qualquer autoridade. Esse adolescente que pensa que sabe o que está fazendo, não sabe, é onde entram os religiosos aí da vida, das igrejas, que faz campanha, que faz não sei o que lá, achando que uma oração forte muda o caráter. Não muda, irmãos. Caráter, ele só acontece, a mudança de caráter, quando você se coloca, você se rende, você sabe quem você é, e que você começa a buscar de Deus. E que você começa a ser transformado no Espírito. Colocar em prática o amor, colocar em prática o perdão. Não é uma oração forte que muda caráter. Não muda mesmo. Não muda. É o seu dia a dia, não é vir uma vez só por semana no culto. É se relacionando com aquele que está nas trevas, com aquele que está cego, com aquele que não sabe o que fala. E não baixar no mesmo nível do outro. Senão é duas crianças brigando, né? Dois adolescentes brigando por causa de um pirulito. É meu. Não, deixa eu chupar um pouquinho do pirulito. Não, tá um pouquinho agora para você, o pirulito. Aqueles pirulitos que explode na boca, né? Parece que vocês já viram esse pirulito? É bem assim, todo mundo de olho no pirulito porque ninguém quer crescer. E aí as igrejas ficam cheias de gente sem frutificar, as igrejas ficam cheias de gente sem dar fruto. Aí você ignora os seus dons porque você não quer servir. E aí o que acontece? A gente se torna egoísta e tem um monte de gente tomando mamadeira, chupando chupeta. E aqueles novinhos que chegam não são acolhidos, porque os grandão que já era para ter largado a chupeta faz tempo, e a mamadeira também, o que acontece? Não larga a mamadeira para dar para outros. E a gente fica com falta de mamadeira. Você já pode largar sua mamadeira? Você já pode largar sua mamadeira? Você já pode? Já está na fase da papinha, pelo menos? Você já pode largar sua mamadeira? Já pode largar? Já pode largar sua mamadeira? Fala para mim. Sim. Não, se eu posso largar minha mamadeira. Pode. Pode. Pergunta se eu posso. Você pode? Às vezes eu não quero.
Mas eu tenho que crescer. Por quê? Porque eu vou conseguir ajudar os pequenos na fé. Valdir, já pode largar a mamadeira? Sabia que eu ia falar para você, né? Oh, meu pai. Fala para mim, às vezes eu fico com a minha mamadeira. Irmãos, o que eu quero falar, igreja é isso, é simplicidade, é natural, é Deus nas nossas vidas. Quem está segurando a mamadeira ainda, levanta a mão. Todo mundo mentiroso. Aff. O Daniel sumiu? Foi arrebatado? Eu fiquei? Ou ele foi pegar a mamadeira? É fogo, é fogo. Olha, eu vou dizer uma coisa. No fundo, como diz a Verusca lá do Rema, no fundo e no raso também, a gente tem um monte de mecanismo de defesa, porque a gente não quer crescer. E não cresce e não desfruta. E quando a gente perceber que a liberdade de Cristo nos dá vida, a gente fala, como eu fiquei tanto tempo na mamadeira e não sabia, meu pai. É ruim mamadeira direto. Porque além do que estraga os dentes, né? A gente foi feito para mastigar a comida. E a gente vai indo. Ficar sempre na mamadeira, a gente não desenvolve. A gente precisa, assim, quando a Bíblia fala de leite, é o leite genuíno. Toda pessoa que cresce em Cristo, ela precisa tirar da palavra a verdade sem manipulação. E sem sabotagem, de uma forma real. Isso é evangelho. Jesus é lúcido. As pessoas têm invertido, né? Vamos só expulsar demônio, fazer isso? Não que ele não existe, porque ele é um sujo, miserável, e graças a Deus ele está condenado. Mas assim, a gente tem que saber a autoridade que nós temos. Senão nós seremos todos capachos do diabo, sendo levados. E ele começa na mente. No dia 20 de outubro, o pastor Orivaldo, que é o coordenador do curso que eu faço, da pós-graduação, ele trabalha na área da psicologia também. Ele vai vir ministrar uma palavra sobre a divisão, Filipenses, que nós temos que crescer e chegar a uma maturidade. E ele vai colocar aqui a diferença da área emocional com a área espiritual. Eu pedi para ele vir dia 20 de outubro. Não a semana que vem, o outro próximo domingo. Não domingo dia 13, o próximo. 20 de outubro. Uma bênção. A gente precisa entender. Porque um monte de crente, de homem, mulher de Deus, mulher que conhece a palavra, deixando ser levado pelas emoções. E até entende Deus com as emoções. Não adianta, por isso fala, Deus não me ama, Deus não me quer, eu não tenho jeito. E acabou. E não vive o melhor de Deus. Porque Deus, Ele quer... Amor, você viu o versículo que eu te pedi? Qual é? Aqui, achei. Esse aqui, né? 5:8. Tá. 5:8. Tá aqui, ó. A 5:8. Tá, obrigada. Então, o que acontece? A gente precisa estar firmado em Deus para crescimento. Se você está muito tempo sentado e não está fluindo na feira, não está fluindo no açougue, não está fluindo no trabalho, não está falando de Deus no Facebook, não está falando, alguma coisa está errado. Porque a gente posta, também não estou mandando o recado, mas está vindo na minha mente. A gente posta sofrência e tantas outras coisas, mas a gente tem que declarar o que move dentro da gente, para esse mundo que está sedento. Não é uma verdade? Porque senão é uma mentira. Eu venho, recebo de Cristo e lá fora eu posto sofrência. Pai, está meio contraditório. Vocês entendem? Eu fico com medo de vocês acharem que eu estou mandando um recado, mas é um recado, né? Mas eu não estou afrontando, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai testificar se você for um pouco maduro, né? O microfone está comigo, pastor? Muito obrigada. Irmãos, a palavra do Senhor em Romanos diz assim, olha só. Romanos 5 diz assim. Olha como mostra a medida do amor. Eu estou falando isso para a gente entender o perdão, tá bom? É uma caminhada, mas a gente precisa ir nessa reflexão. Olha aqui, Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1, vamos lá. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. Por ou através do nosso Senhor Jesus. Para aí. Temos sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, eu creio que Jesus, através do sangue dele, ele faz a remissão dos meus pecados e eu tenho acesso a Deus. A partir do momento que eu tenho acesso a Deus, é uma novidade de vida, é um novo caminhar, é um novo pensamento, é um novo ensinamento. Porque agora o ensinamento vem de Deus, para eu me mover na terra. Não é mais esse ensinamento que o outro fala, pisou no seu pé, pisa no pé dele. Não, cuspiu na sua cara, gospe na cara dele. Não é esse ensinamento. Você, a partir do momento que você considera Jesus, você considera os ensinamentos dele. A partir do momento que você considera o evangelho, porque não adianta, qual de vocês aqui é cristão? Se nomeia cristão. Todo mundo está até com medo, ninguém interage aqui nesse lugar. O que acontece? Cristão é um Cristo pequeno. Eu estou dizendo para todo mundo, assim, quando eu falo cristão, eu falo, olha para mim. E olha para Cristo, nós somos iguais. Eu sou cristão, olha para mim e olha para Cristo, nós somos iguais. A base do cristianismo não é criar filhos mimados. Não. Primeiramente, o filho quando está perdido, o que você faz? Você vai dar paulada nele? Não, porque ele vai fugir. A base do evangelho, ela é o amor. Guardem isso, repetem, amor. Amor, é o amor de Coríntios 13. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal. É esse amor que eu estou dizendo. Não é aquele amor que é um afeto de um coraçãozinho nos olhos, que eu olho para o outro vive para mim, eu vivo para ele. Não é esse amor. É um amor que doa, né? É um amor que se doa. Então, primeiro, é assim. O evangelho é simples, irmãos. Porque você está sendo acolhido no amor. Você já recebeu um abraço de mim, de outra pessoa aqui. Você já se sentiu querido. Isso é base do evangelho, porque Cristo é o amor. Então, primeiro é isso, mas depois que entra o amor, que você atrai, o que acontece? O Senhor, ele vai te ensinando e trabalhando no seu perfil, no seu jeito de ser, para você ser o máximo verdadeiro possível em Cristo. Não é aquele verdadeiro com patada no outro. A base é o amor. Você pode falar de várias formas, eu não gostei do que você fez, de várias formas. Você ama e depois você fala em amor. Ó, eu sou assim mesmo verdadeira e pum, dá paulada no outro. Isso não é amor. Base do evangelho, se sair do amor, deixou de ser evangelho. Se sair do amor, deixou de ser evangelho. A gente ama como Cristo nos amou. Então, nós éramos pecadores. O que acontece é que a gente se esquece que éramos pecadores e que ainda somos pecadores em algumas coisas e que pecamos em algumas coisas, eu quero dizer. Porque o justificado, aquele pecado realmente que nos afasta de Deus, isso o Senhor vem e transforma. E aí o Senhor vai trabalhando no nosso caráter. A partir do momento que eu sei que eu sou justificado pela fé, eu me coloco na família de Cristo, eu penso como Cristo, eu caminho, não tem divisões, não tem discordâncias. E aí o que acontece? Temos paz com Deus, não vem mais aquela culpa. O que é lindo em Deus é o seguinte, que o efeito do pecado, até falei para uma pessoa essa semana, traz angústia. Quando a gente só vai saber, quando a gente se arrepende mesmo, quando a gente se olha e fala, eu sei que eu pisei na bola. Eu sei que sei, mas não é porque assim, meu pai está olhando. O evangelho não é baseado no medo. Estou desconstruindo um monte de coisa aqui. O evangelho não é baseado assim, que se eu não obedecer, papai me manda para o inferno. A intenção, o inferno não foi preparado para nós. O inferno foi preparado para Satanás e os anjos caídos. Mas por opção, porque não podemos estar em comunhão e viver com o Senhor sem santidade. Mas o problema não é aquela santidade assim, ó, que alguém coloca uma capa toda bonitinha. Como que eu consigo ser isso cheio de regras? O que vocês pedem é muito para mim. Mas não é isso. É que aí entra a fé, que o fluir do Espírito em mim, eu desejo amar. Eu sou transformada no Espírito. Eu olho com um olhar de amor. Eu quero mudar. Tipo assim, eu vou ficar feliz de fazer boas obras, mas não é para me mostrar. Eu sou suficientemente em paz com Deus. Vocês entendem essa verdade?
Quando a gente vive em paz com Deus. O problema é quando a gente é religioso, qualquer coisinha nos condena e vai trazendo culpa. Inclusive eu já vi muita gente falando, eu deixo de tomar a ceia porque eu não estou preparado para nada. Porque nada te impede de tomar a ceia se você decidir liberar o perdão, decidir se consertar com o outro. Então é assim, porque Deus quer saber a intenção do coração. Mas é que a pessoa muitas vezes ela quer um tempo porque ela sabe que no fundo, no raso também, ela o que acontece? Ela não quer perdoar. Ela está aqui engasgada com o outro e ela não se vê. Ela tem aquela negação, né? Ela não consegue se ver, porque no fundo ela não quer. Porque ela está com raiva. Está brotando dentro dela algo ruim. Que ela quer que o outro sofra um pouquinho para ver. Deus ensina, Deus ensina. É onde entra a misericórdia. A misericórdia, o que é misericórdia? Um ato, o que é misericórdia? Presta atenção. Misericórdia é um ato de bondade para aquele que não merece. A graça, ela está baseada na misericórdia. Misericórdia é um ato de bondade para aquele que não merece. Olha só, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, sempre através do nosso Senhor Jesus Cristo. 2, por meio de quem? Por meio de quem? Quem é Ele? Jesus. Por meio de quem obtivemos, isso é Bíblia, nós estamos lendo, conversando e aprofundando, mastigando a palavra. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Fé é aquilo, eu creio, não sei como, mas eu creio. A fé é certeza daquilo que eu não vejo. A gente quer pegar Deus nos 5 sentidos, que é na alma, nas emoções. Não, é fé. Fé não tem nada a ver com emoção. A gente não sente Deus. É lógico que quando o operar de Deus vem no nosso espírito, isso flui para a alma. E você sente alegria. Entendem isso? Mas não assim, se eu não sentir que Deus me ama, Ele não me ama, para com isso, irmão. Tira disso, vão crescer. Não tem mais essa, se eu não sentir, Deus não me ama. E fazendo prova de Deus, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai falar, pegar o outro e falar para ir na minha casa. Deus fala, está indo pelo caminho errado. Está me manipulando, está fazendo joguinho comigo. Não é desse jeito. Olha só, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, que é um presente. Não adianta, somos filhos, mas não merecemos. Somos filhos porque Deus decidiu que quem quiser pedir as orientações, ir através de Cristo, pode ser filho. Porque Cristo traz santidade, Cristo traz o amor, que Cristo traz um relacionamento saudável, Cristo traz alegria, Cristo traz novidade de vida. Quem é filho só pode ser filho através de Cristo, porque Cristo é o único que traz alegria, é o único que traz paz, é o único que nos ensina. Não é algo mágico. Vocês estão entendendo isso agora? Não é algo mágico. Eu entro por Cristo, não é só assim, entro por Cristo e falo, Cristo, fica aí. Agora eu sigo do jeito que eu quero. É a primeira coisa que pega no Evangelho é a submissão. Não concordo com ele, as regras de tal lugar, tal. E a gente se torna religioso e esquece o amor. Esquece o amor. Eu entro por Cristo e aprendo com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não vejo mais com o meu olhar, com o meu perfil caído, com o meu perfil todo bagunçado, que eu aprendi às vezes até de pai e mãe. Que eles não têm culpa, porque também deram o melhor que sabiam. Mas o que acontece? Eu ando através de Cristo, Cristo vai clareando o meu comportamento, Ele vai mostrando o que eu tenho que arrumar. É onde entra o que o Paulo César disse semana passada, que o Espírito Santo, se você orar, ele vai mostrar onde você tem soberba. A soberba, o único que sai perdendo é o orgulhoso, que é o que tem a soberba. Ele dá murro em ponta de faca, não é? Não é ruim você ver uma pessoa? É lógico que você não vai conseguir se ver às vezes, né? Mas tipo assim, olhar uma pessoa com soberba, você fala, meu Deus, ele está indo para o caminho de morte. Ele nem sabe, mas a soberba está grudada. Por isso que é pecado. Porque para você se relacionar com Deus, é assim, é através do amor. E aí eu creio que Deus tem o melhor para mim. Então Ele é pai, Ele ensina. Sabe aquela coisa, quando eu era criança, lá em Barbacena, quando eu era criança, na adolescência,
O que acontecia? Meu pai falava e eu não ouvia. Hoje eu tenho filhos e eu vejo. Meu Deus, meu Deus. Não é assim? Todos foram filhos aqui um dia? Todos passaram por adolescência um dia? Se esquece que vocês não estão só na postura de pais maduros hoje, mas vocês também foram filhos. Vocês não aprenderam isso? O evangelho é a mesma coisa. Se a gente não ouvir a direção do pai, a gente vai aprender pela experiência se aprender, né? Porque não tem como, por isso que aquilo, se não está com Deus, está sem Deus. Se não está no reino, o que é reino? Por que a gente fala reino de Deus? O que é um reino? Reinado. Tem um rei, tem regras, tem súditos. Só que o nosso rei, ele é um rei sábio. As diretrizes dele não são egoístas, as diretrizes dele não são só por um capricho, não. Tanto é que ele foi o primeiro a se esvaziar. O primeiro a se sacrificar. Irmãos, uma coisa atrás da outra na mente, né? O Espírito Santo flui. O que acontece com aquela questão de Cristo? Por que ele é o nosso Salvador? Na verdade, Deus, ele é Pai. O que uma criança de pequenininho que não entende ainda, o que ela começa? Como ela começa a discernir as coisas? Ela vai aprendendo com o comportamento, observando os pais, observando as crianças. Tipo assim, você fala para o seu filho, menino, onde você aprendeu isso? Não é assim que a gente fala? Onde você aprendeu isso? Se não foi com você, foi na escolinha, com o vovô, com a vovó. Ele mostra a língua. Você já viu aquelas crianças no carro? Você está lá e você faz assim. Aí faz assim. Aí você fala, que menininho, mostrando a língua. Mas a gente às vezes é assim de outra forma, né? A gente é assim de outra forma. Então o que acontece? Deus, tudo que Ele pede para nós, guarda isso. Hoje está esclarecendo um monte de coisa de evangelho aqui. Tudo que Cristo pede para isso, porque a gente não ia, é só uma oportunidadezinha, né? Posso continuar, né? É só a Elza diz um beijo na flor. Isso aqui é flor? Não sei, né? Mas aí o que acontece? Cristo é tão lindo. Deus é tão lindo. Porque Ele é Pai mesmo. Sabe por quê? Nunca Ele vai pedir algo para nós, filhos, se Ele não mostrou primeiro como fazer. Ele não é aquele pai que fala, faz o que eu falo e não faz o que eu faço e cala a boca. Um dia você vai entender. Porque tem pai que fala, palavrão, não sei o que lá. E aí tá mandando os outros para aquele lugar, tá brigando no trânsito, tá fazendo um monte de coisa, não respeita marido, não respeita esposa. Pensa que não, aqueles pititicos vai só observando, irmãos. Só que você não pode falar isso para Deus, você não me mostrou. O Senhor me mostrou, o Senhor fez primeiro. E Ele primeiro manifestou o amor para dizer, você pode amar. Porque eu me esvaziei e eu amei. Mesmo, não amei como Deus. Eu amei ali como filho na terra, obediente ao Pai. E sacrifício de morte de cruz. Eu amei, porque eu entendi. Deus queria mostrar o significado, o conceito de amor. De amor. Vamos lá, por meio de quem obtivemos acesso, no qual agora estamos firmes. Firmes mais ou menos, né? E às vezes, tem algumas áreas, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é assim, eu faço para desfrutar do céu. Eu faço para desfrutar da glória. Para dizer, estou no púlpito, com o microfone, evangelista, pastor, biriri, bororó, cuidando da ação social, cuidando não sei do quê. Olha só, volte. Olha só, esperança da glória. O que é isso, irmãos? É coisa linda, aquela coisa de esperança da glória. A gente faz porque a gente sabe que é bom. É isso que Deus quer que a gente entenda. Eu faço bem pelo bem. E não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu odeio o mal porque é mal. Eu não fumo porque eu sei que vai me trazer desgraça. Eu não bebo por causa disso. Eu não abuso por causa disso, eu tenho noites de sono agradável, eu vou dormir na hora certa, eu largo desse celular que também já é uma enfermidade, já é uma patologia, dentro do CID, dentro do DSM, que é o Código das Doenças Mentais.
Já é uma enfermidade celular que nós já estamos tratando em consultório, porque o celular, ele acelera o processo mental, você não desliga, depois que você fecha os olhos, os seus neurônios, toda a sua mente continua trabalhando, tem um tempo para desligar. Volte antigamente, vai ler um livro, a Bíblia, mas não ligue televisão e celular. Coisas eletrônicas, destrói você. Coisas eletrônicas sem equilíbrio destrói a sua saúde mental, traz ansiedade, desenvolve pânico. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Você, sem perceber, isso é patologia. Você se torna escravo das redes sociais, escravo do que vão pensar, escravos de ter uma fortaleza, de manter uma boa postura. Passa foto no Photoshop lá, e biriri bororó, paga as rugas de expressão. Irmãos, expressão, faz assim. O Zéinho não faz, né? Isso aqui é experiência. É sim. Isso aqui é experiência. Isso aqui que vai cair na gravidade. A gente cuida tanto da aparência. Cuida tanto de uma vaidade aparente. A gente não cuida na mesma proporção do espírito. A gente não alimenta. E o que eu estava falando da glória é o seguinte: fazer o mal, não fazer o mal porque mal é, e manifestar e praticar o bem porque o bem vai te trazer vida, além do que, quando você fluir, não é assim, ó, sabe aquela coisa de adolescente? Eu vou fazer de tudo para pelo menos ele não ver que eu estou fazendo o que ele quer. Aí quando ele está longe eu faço. Outra coisa, quando você começa a praticar o bem, essa glória transcendente de Deus. O que é glória transcendente? É uma glória que você... Glória transcendente. É uma glória que você o quê? As coisas ruins, elas se transformam em coisas boas. Ou seja, a sua postura, o seu jeito, a sua decisão de mudar vai trazer, lindo, vem versículo na mente, para você um peso de glória eterna. E você vai viver o bem do Senhor nessa terra. Então aquela coisa de trique-trique, criticar como um cria, criticar como o outro, não sei o que lá. Irmãos, não gasta sua palavra com isso. Declara a vida, declara o amor, declara a paz. Sabe, às vezes a gente se junta e a gente fica só falando. A gente fala, não estou criticando, mas está sim. A gente quer que seja do nosso jeito, a gente é controlador, possessivo. Pior coisa que existe numa pessoa é quando ela é e não sabe que é, porque ela não muda. E as pessoas que estão à volta não gostam, não suportam, a gente afasta as pessoas. Não estou dizendo que você tem que ser aquela coisa sem limites, mas saudável. Aquilo que é responsabilidade do outro é do outro. Se o outro está conduzindo a vida dele daquele jeito, deixa ele conduzir. Você pode até falar, irmão, olha, eu estou percebendo que você está conduzindo a vida assim, assim. Eu não sei, o meu olhar de fora, tá vendo? Eu acho que você está cansado, esgotado. Eu falo, isso para mim, acontece isso comigo. Que tenho que organizar algumas coisas na minha vida. E o nosso corpo paga o preço. Eu sou a primeira a padecer por algumas questões de não mudar, de não permitir ser conduzida pelo Senhor. Isso não significa, porque assim, a gente é assim, ó, a gente não abre mão, vamos ser bem verdadeiros, do serviço. A gente não abre mão. A gente não abre mão do serviço. A gente é dedicadíssimo. Porque, na verdade, a gente não confia tanto que Deus supre. Não estou dizendo que a gente tem que ficar em casa sem fazer nada. Mas eu estou dizendo medida saudável, equilíbrio. Equilíbrio nas coisas. Porque aí chega no final de semana, você acha assim, vou descansar. E a gente acha que o estar na casa do Senhor não é um refrigério. É uma mentira isso, de engano de mente. A gente ganha, a gente alimenta, a gente coloca o espírito para se alimentar, para refletir nas coisas da vida. E a gente começa a ponderar o que eu estou fazendo com a minha vida. Deus deu uma vida só para que eu cuide dela. Vamos lá, verso 3. Diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela trabalha dentro de você. Ela produz perseverança. Porque a tribulação, ela move. A tribulação,
ela mede como que está a sua vida espiritual. A tribulação, ela é um termômetro para ver se você está com febre ou está com saúde espiritualmente falando. Porque é na tribulação, como você vai buscar dentro de você os recursos, você vai ver se você tem ou se você não tem o espiritual firme e forte. Quando a situação vem, que você vai ver. Claro, eu estou dizendo isso e é muito complexo. Nós não fomos preparados para passar pela morte. Por isso que a morte é algo que nos desestabiliza por um tempo. Tem até as 5 etapas da morte. A primeira etapa é a negação. Depois vai caindo a ficha. E o que acontece? Porque é mecanismo para a gente não morrer. Até Deus sabe dos mecanismos que coloca. E aí Deus nos faz refletir sobre a eternidade. O Senhor faz a gente ficar um pouquinho mais leve nas coisas. Bebia, não bebe tanto mais. Chega de um velório, não vai já chutar o pé na jaca. Vai indo assim, porque você vê a brevidade da vida. E eu vou dizer uma coisa, as pessoas não consideram a morte, viu? As pessoas dizem que considera. Somente quando é algo muito próximo, como é difícil, só quando é muito próximo, ou quando é uma catástrofe. Um navio afundou e morreu não sei quanto. Ou não sei o que lá, Torre Gêmeas. E o ciclone. Aí todo mundo se move. Mas quantas e quantas gente estão morrendo com catástrofe todos os dias e a gente é egoísta, a gente não se dá conta. A gente não se preocupa. A gente é insensível com a morte. Sabiam disso? A gente precisa considerar. A base do amor é muito, muito, muito tênue. A gente entra em contradição toda hora quando a gente diz que ama. Toda hora. Continuando. Produz perseverança, tribulação, porque vai medir o que está dentro de você. Verso 4. A perseverança, o que ela produz? Um caráter aprovado. É quando Deus olha e fala, nessa situação, não que ele teve que fazer, mas nós somos humanos, estamos sujeitos, não é porque Deus mandou, Deus não sei o que lá, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, às situações difíceis da vida. Olha só, produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado não é mais a perseverança, é a esperança, é algo mais forte. Continua. E a esperança, ela não nos decepciona. Mas depois desse processo todo, a tribulação, e aí a gente vai sendo medido, e a gente vai sendo passando por etapas, e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o quê? O seu amor em nosso coração. Olha, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós temos onde buscar. Quem buscar, que ainda está conosco, que é o Espírito Santo. Verso 6. Verso 6, de fato, no devido tempo, olha só, Deus derramou nos nossos corações o amor, através do Espírito Santo. De fato, esse amor foi derramado quando? No devido tempo, quando ainda éramos fracos, que Cristo morreu pelos ímpios. O que eu quero dizer aqui? É onde eu comecei, lá no início. Aí tá lá, aí de volta, né? O que acontece? Que o amor, ou seja, ele vem de Deus. Que Ele primeiro deu o seu amor. O amor vem dele, porque Ele é amor. Vamos ver o verso 7, o que diz? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Vamos lá, 8. Mas Deus, aí agora pega nós, pelo Espírito, se a gente tiver espiritual agora. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, 2 pontos. Como? Cristo morreu em favor quando ainda éramos bonzinhos? Não. Quando a gente era um monte de cocô, né? Fedor. Sentando no cocô e lambuzando, né? Você já viu essa cena? Senta e lambuza? Um cocô meio mole? Eu quero fazer vocês refletir. Aquele fedorzinho, diarreia, é aquela coisa.
Olha só, não demonstra quando ainda éramos, verso 9, pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, que é o sangue de Cristo, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Não é ira de Deus por nós, irmãos. É por conta do pecado. Vocês entendem isso? Desconstrói essa coisa de Deus carrasco, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês só vai conseguir entender sobre o perdão, é agora que eu ia entrar na palavra. Vocês agora que vão conseguir entender sobre o perdão, se vocês refletirem dentro de você como você vê Deus. Se você entender o amor de Deus, que perdoou, por isso que ele falou, se você não perdoar, você não será perdoado. Porque a base do meu relacionamento com meus filhos é o amor. Eu primeiro fiz por você quando você era um cocô. E agora você não quer fazer pelo cocô dos outros? Como é que é isso? Sabe aquele cara lá, na palavra do Senhor? Que diz, ai, por favor, Senhor, eu devo uma grande quantia, me perdoa, olha, porque tem isso, e tem isso, as dificuldades, lógico, né, o negócio está em mim, o problema está comigo, eu que estou sofrendo, me perdoa, aí ele fala, aí transfere o amor de Deus no coração, tá bom, vai em paz, eu perdoo a sua dívida, aí ele sai leve, quando ele vira, isso é parábola, né? É uma história. Quando ele vira na palavra de Deus, depois vocês me falam onde está para eu falar para a igreja. Quando ele vira, o que acontece? Ele encontra um que devia para ele. Ele amou com a mesma medida que ele recebeu o amor? Não. O que ele falou? Ele falou o quê? Escuta, você me deve X. Mas aí o outro, me perdoa, e biriri bororó, eu tenho 7 filhos para criar. Não é essa a história de 7 filhos, eu que estou inventando aqui, mas só uma ideia. Eu tenho 7 filhos para criar, não recebo nem um salário mínimo, ainda estou vendendo almoço para pagar a janta, e não sei o que lá. Ele falou, não, você agora vai para... O outro que tinha perdoado falou, quando é com o outro, ele não usa a mesma medida. Quando é com ele, isso é o quê? Egoísmo. Isso é o quê? Um rei na barriga, achando que só ele é merecedor das coisas. Irmãos, a sua volta aqui, ó. Você pode ver gente de tudo quanto é jeito, né? De perfil diferente, dificuldades diferentes. Mateus 18, tá essa historinha, viu? Mateus 18, guarda aí. Mateus 18. Será que alguém vai ler depois? Mateus 18. 21 em diante. Olha só. O que move é o seguinte, todos nós somos diferentes em alguma coisa. A gente mede, infelizmente, as pessoas pela aparência, pelo anel, pelo relógio, pelo não sei o que lá, pelos adereços, pelo que... Deus, ele é tão diferente. A gente mede pelo perfil do Face, e lá no perfil tem um monte de sociopata, pessoas que não têm afeto, não têm nada, não têm vínculo, não têm nada, não forma vínculo. Pessoas manipuladores, e a gente pela carência vai se deixando levar pela aparência, né? Pela carência vai deixando se levar pela aparência. Entendeu o que eu disse? E vai indo, se eu quiser eu faço ele com um jeitinho na minha mão e vou manipulando. Já assistiu aquela minissérie Netflix, depois da Bíblia, lógico, que se chama Dirty John? Netflix, Dirty John. É um cara que pegava as menininhas, senhoras bem de vida, e começava toda uma proposta de sedução para arrancar tudo que elas tinham. E Satanás faz isso. E a gente se acha inteligente. Não se rende. Na verdade é isso. A gente não se rende. E quando eu falo nós aqui, aparentemente somos diferentes, mas eu não sei o perfil, como que é a textura da minha alma e do meu espírito. Então, a gente mede valores bagunçados, a gente precisa entender o que são as coisas. Não é dinheiro que mede as pessoas, é a intenção do coração. É o servir, é o se colocar no lugar do outro, é a empatia. E o que acontece? A gente não entende o perdão porque a gente não entende Deus. A gente não entende o perdão porque 1 João 4,8 diz o quê? Que Deus é amor.
Isaías 40 diz assim, 40, 28 diz assim: o meu Deus, o nosso Senhor, é Deus eterno. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. O que é isso, irmãos? A gente se cansa, a gente é inconstante. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está. Comeu alguma coisa, deu dor de barriga, já está de mal com o mundo. Não é? Se acontecer alguma coisa que nos contrariou, a gente já passa para outro. A gente já projeta, a gente já desconta no outro, até no cachorrinho que não tem culpa. Isso se chama deslocamento. A gente vai e desloca para o outro, porque a gente não consegue se ver, não consegue resolver os problemas, não consegue se colocar no lugar, não consegue se colocar para aprender, para se render. Deus não quer nenhum sacrifício, irmãos. Deus não quer sacrifício. Deus quer um coração que ama, um coração que se rende, um coração que diz: Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sem o Senhor, aleluia, eu não posso caminhar, eu não posso nem opinar, eu não posso nem dizer, desistir dele. Sem o Senhor, eu não posso, porque se realmente o teu amor habita no meu coração, eu vou olhar com os teus olhos. Eu não vou olhar com a fragilidade das minhas carências, do meu afeto, mas eu vou olhar para o outro e dizer que quando eu me doar, eu sei quem eu sou vivo. Eu sei que nesse mundo eu vou cruzar na rua com muita gente que não tem os valores de Cristo, irmãos. Isso é natural. Não espere daquele que não tem para dar. Se você tem, já é um bom começo. O problema é que você está transbordando e quer que o outro te dê. Você está transbordando. Você tem para dar. E aí Deus coloca uns alicates aí no meio da vida. Deus coloca situações difíceis. Para quê? Para você medir como que você está de Cristo. Deus, eu estou fluindo no Espírito. Vocês estão percebendo isso? Porque o Espírito está falando comigo. Deus coloca pessoas, situações na vida. Vamos desmascarar esse evangelho mentiroso, irmãos. E vamos crescer. Ah, Deus lindo. Deus coloca situações na vida para você medir o quanto você tem de Cristo dentro de você. Sabedoria que vem do alto. É disso que a gente precisa se mover. E sempre na dependência. O que o Senhor acha primeiro, para depois eu falar. Dependência. Pai, de mim mesmo eu não sei decidir. De mim mesmo eu não sei me colocar. Porque o que eu manifesto é Cristo. Eu coloco eu de lado e eu tenho que manifestar Cristo. Mas em amor. Porque se eu receber esse amor e não é um amor egoísta, eu transfiro para o outro. Faz o seguinte. A Bíblia diz que Deus derramou amor em nossos corações. Certo? Vamos fazer uma pequena experiência aqui. Uma dinâmicazinha. Topam fazer? Passar por isso? Inspira, puxa, enche o peito de ar. Não solta, calma. Inspira, conta até 4. 1, 2, 3, 4. Segura, 2. E solta pela boca, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, vamos fazer. Só para... Eu já ensinei, agora vamos fazer. Puxa o ar em 4. Fecha os olhos. Vocês conseguem fechar os olhos? Vocês poderiam, por favor, fechar os olhos? É só para vocês não olharem para mim. Para vocês se concentrarem, senão vocês não vão conseguir. Fecha os olhos. Puxa o ar pelo nariz. Segura. 2. Conta até 2. Depois solta pela boca. Solta. Contando até 6. Então eu vou fazer a contagem, tá? Puxa em 4. Segura 2. Solta em 6. Vamos lá. 1, 2, 3. Puxa em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, solta com a boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer para vocês verem, ó. Ó.
pensando na respiração. Isso é uma técnica de respiração que alivia quem tem pânico, viu? Já vou ajudar vocês nisso. Vamos fechar os olhos? Eu quero trazer uma dinâmica depois disso. Vamos lá. Vocês também faz isso, tá? Eu vou contar, tá? 1, 2, 3, 4. Pensando no ar. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua com o olho fechado. Inspira de novo. 1, 2, 3, 4. Segura. 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua com o olho fechado. Quando eu pedir para inspirar, você vai pensar só na sua respiração. Você solta o seu corpo, pensa só nesse momento na respiração, no ar entrando. Você vai inspirar o ar, segurar o ar, vai ver ele dentro do seu organismo e vai soltar todas as impurezas que é o gás carbônico, certo? De novo, vamos começar. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua com o olho fechado. Pensa na respiração e na minha voz. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, solta. 1, 2, solta todo o oxigênio, todo o gás carbônico. Inspira o oxigênio, vai. 1, 2, 3, 4. Segura. Solta agora o gás carbônico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora continua com o olho fechado. Quando eu falar para você inspirar, você vai inspirar todo o oxigênio que Deus deu para nós. E você vai inspirar toda a alegria, toda a paz, todo o amor de Deus. Continua, respira normal enquanto eu estou falando. Olho fechado, tá? Olho fechado para você conseguir entender isso. Senão não vai ter efeito para você. Você vai inspirar todo o amor, toda a paz, Santo Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo tem aí dentro de você, você vai inspirar através do oxigênio da vida, você vai inspirar vida, aí você vai segurar, aí depois você vai fazer a troca, porque o seu pulmão vai fazer a troca gasosa, e você vai depois expirar toda a impureza, maldade, ira, discórdia, sentimento de rejeição, tudo que é mal que está dentro de você, tristeza, você vai fazer essa troca agora. Então vamos lá, inspira, oxigênio, alegria, 1, 2, 3, 4, segura 2, troca gasosa, solta, tudo que é ruim, 1, 2, com a boca, 3, 4, 5, 6, tira todo o ar sujo. Mais uma vez, inspira o amor. 1, 2, 3, 4. Segura, troca gasosa. Você pode agora tirar as coisas ruins. Desce, forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês estão inspirando o amor, não estão? Então agora a gente vai pensar só no amor. Certo? Vamos fazer isso. A gente vai inspirar o amor. E você vai ver. Vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 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 Vai segurando. Santo Deus. Segura na mão de Deus. Não é para você morrer, não. Segura na mão de Deus. Todo mundo já soltou? Solta. Devagar. 1, 2. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou fazendo uma dinâmica para vocês verem. Lógico que a gente fez uma primeira parte que é para limpar, tirar as coisas ruins. Isso ajuda muito no pânico. Porque
Porque você vai pensando no momento, você vai tirando todos os pensamentos das coisas, né? E vai limpando. O que eu falei para vocês segurarem? Vocês viram, vamos supor, dar um exemplo, que isso que vocês inspiram seja o amor. Inspira o amor. Segura esse amor. Chega uma hora, quando você está cheio do amor, e com o pulmão bem cheio, você não consegue segurar mais. Você precisa trocar. Você precisa devolver. Tem que ter uma troca. O amor, ele tem que sair. Nesse sentido do amor que eu estou dizendo agora, tá? É uma outra. Ou seja, a gente inspira o amor. Deus derramou nos nossos corações o amor. E é impossível a gente segurar esse amor. A gente não consegue segurar o amor. A base do evangelho é o amor, irmãos. A base do evangelho não tem egoísmo. Você não vai conseguir segurar esse amor muito tempo. Você não vai conseguir segurar esse amor muito tempo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o perdão, ele é baseado no amor. Nós só conseguiríamos perdoar quando a gente se coloca no lugar do outro, compreendendo o porquê, ou ele agiu assim por algum motivo. Mas se aquilo te fere, vai no teu quarto, baseado com esse amor, declara aquele mal que a pessoa fez dentro de você, e declara, fala assim: Senhor, ele me fez mal sim, porque eu sou humano. Eu estou angustiado, eu estou mal, eu estou ferido. Senhor, ele me traiu, ele traiu a minha confiança, ele traiu toda a expectativa que eu tinha. Eu, Senhor, na verdade, fui que coloquei muita expectativa nisso. Porque ele é humano, ele pode falhar em qualquer momento. Então o que acontece? Senhor, eu quero confessar a Ti esse mal. E te peço perdão, Senhor amado. E eu te peço, Senhor amado, perdão. E perdoo essa pessoa. Porque eu te peço, esse amor que eu estou fluindo agora para perdoá-lo, entra no coração dele, para que ele possa sentir esse amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, irmãos. Não existe coisa ruim que permaneça na base do amor. Não existe. O cristão não é egoísta. E quando você declara isso para Deus, depois que você declarou o mal que Ele te fez, você vai declarar e colocar diante da cruz: Senhor, os seus sentimentos. Eu estou angustiado, eu estou me sentindo um lixo, eu estou sentindo isso, e vai colocando para fora. Sabe quando eu falei para expirar as coisas ruins? É isso, é isso, é isso, é isso. Eu não quero medir Ele com a mesma medida que Ele me mediu. Eu vou medir com uma medida diferente, uma medida de vida. E aí o que acontece? A partir desse momento, quando eu jogo o lixo fora, eu jogo o lixo fora. E quando vir de novo o pensamento de algum mal que ele ainda fez, que vai estar no coração, você vai confessando os seus sentimentos, as suas indignações. E você vai entendendo o processo do perdão, irmãos. Vocês conseguiram entender como que Deus vê a questão do perdão? Nós só conseguiremos perdoar com o amor que vem de Deus. Então, como diz um professor do IFC, nós somos como pipocas. Vai pondo um monte de milho para dentro da boca. Você gosta de pipoca, você entende. Um monte de milho dentro da boca, para estourar. Aí vem o fogo do Espírito Santo. Aí você começa, vai estourando pipoca. Você vai fluindo o Espírito Santo. Você vai fluindo o amor de Deus para as pessoas. Então, um monte de crente pipoqueiro. Vocês vão ver. E depois o fogo do Espírito Santo vem e você começa a fluir no amor. Você começa a fluir no amor. Em nome de Jesus. De nada valeria isso aqui. Isso aqui é um símbolo. Mas o grande efeito disso é no mundo espiritual. Quando eu estou com o cálice, eu lembro do que Cristo fez. Eu lembro do que é o amor de Cristo. E eu posso amar. Porque eu só vou conseguir amar através do Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu. Ele foi, mas o Espírito Santo veio para morar conosco. Então dentro da gente, Espírito está aqui, me ajuda. Eu quero sentir desse amor aqui. E eu quero olhar com os olhos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade.
Glória a Deus.